Oi, meu nome é Eliana, passei 6 anos por um deserto e agora em setembro o Senhor restaurou meu casamento. Hoje eu gravo vídeos aqui no YouTube na tentativa de te ajudar na luta, né, a favor da restauração do seu casamento através das minhas experiências. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre o deserto, né? Quando nós falamos em deserto, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por que eu? Né? Nós perguntamos a Deus o porquê que nós estamos passando por aquele deserto, o porquê que tinha que ser com a gente, né? Por que tinha que ser comigo, né? E nós começamos a olhar ao nosso redor, nós começamos a ver que existem outras pessoas, né, que talvez não tenha passado por um terço do que a gente passou, né? E são pessoas que estão com seus esposos em casa, né? E a gente olha para nós, a gente olha para situações de outras pessoas, a gente fala assim, mas outras pessoas fizeram coisa pior, né? Estão com o seu casamento, né? Estão com seus esposos, estão com o seu casamento intacto, então por que eu? Né? Por que tão pouco? Né? Porque por tão pouco eu vim parar nesse deserto, né? E no deserto acontece algumas coisas, né? A primeira coisa que acontece no deserto são os porquês, né? Os questionamentos que nós fazemos a Deus. Porém, em seguida vai acontecer o seguinte: tudo que acontecer com seu cônjuge, tudo que acontecer com seu esposo, você vai ficar sabendo, mesmo que você não queira. Mesmo que não seja o desejo do teu coração, informações chegarão até você a respeito de tudo aquilo que ele está fazendo, né? Isso nos incomoda, né? Porque a gente olha, a gente pensa assim, mas será que só eu estou sofrendo por conta desse casamento? Será que só eu senti, só eu amava, só eu gostava? Porque o outro lado não está sentindo nada, né? Continua se divertindo, tá vivendo uma vida de solteiro, ou de repente tá com a M, tá vivendo bem com a M, tá fazendo coisas que eu gostaria de fazer e eu não tô fazendo, né? Eu estou aqui trancada em casa, estou orando, estou buscando, enquanto ele tá bem, né? Esse era o meu questionamento com Deus quando eu estava passando pelo deserto. Eu pensava, eu falava assim, mas por que eu, né? Por que que eu tô sofrendo sozinho enquanto ele, as coisas estão andando para ele? Né? Ele tá solteiro, ele tá vivendo, não aconteceu nada de diferente com ele, ele não sentiu nada com a minha ausência, né? Só eu que tô sentindo, só eu que tô sofrendo. Será que só eu amava? Né? São as perguntas, os porquês. Mas o tempo passa e quando o tempo passa e a gente vai colocando a cabeça no lugar, a gente vai se acalmando, a gente vai respirando fundo, vai tentando entender o que está acontecendo, vai tentando entender o momento. E quando a gente esfria a cabeça e a gente se olha no espelho, verdadeiramente, a gente entende que o deserto não era para o seu esposo, o deserto não era para sua esposa, o deserto era para você. E aí a gente consegue aprender no deserto, né? Porque a primeira fase dele é a negação. A gente não aceita. A gente não aceita, a gente não se conforma, a gente não concorda. E não há nada que outras pessoas possam te falar que faça você entender que aquele deserto foi necessário para o seu crescimento. A gente não aceita. E o tempo vai passar e nessa fase de negação, todas as notícias possíveis que acontecer com seu cônjuge lá fora, você vai ficar sabendo. Pessoas de alguma forma vão arrumar um jeito de te contar, de te dizer que ele está bem, de te dizer que ele está vivendo, de te dizer que ele está feliz. De alguma forma vai chegar aos seus ouvidos. E é nessa hora que a gente se revolta ainda mais, né? Se revolta ainda mais. Não só contra ele, mas a gente se revolta contra a situação, a gente se revolta contra Deus. Porque a gente entende que é uma injustiça nós estarmos passando pelo aquele deserto enquanto com ele não está acontecendo nada, né? Mas quando nós nos voltamos para Deus, nos olhamos no espelho e pensamos: quem eu era antes de Deus, né? Quem eu sou hoje, né? Qual o tipo de esposa que eu era? Qual o tipo de esposo que eu era? Né? Será que eu era realmente aquilo que eu pensava ser? Porque eu pensava que eu era uma esposa excelente,
No outro vídeo que eu gravei falando um pouquinho do meu testemunho, você pode ir lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha, para você entender. E eu achava que eu era uma esposa ótima, né? Então eu não me conformava de estar passando por aquele deserto. Eu demorei para entender que o deserto era para mim. Era para mim. Então foi no deserto que eu aprendi a batalhar, foi no deserto que eu aprendi a orar, foi no deserto que eu aprendi a buscar. Foi no deserto. Foi no deserto que eu aprendi a deixar ir, porque a gente acha que deixou ir, mas a gente não deixou. Quando em meu coração eu penso, eu vou deixar ir, eu vou cuidar da minha vida, eu vou seguir com a minha vida, mas a cada instante eu corro nas redes sociais para ver como que ele tá. A cada momento eu ligo para um amigo para saber como que ele está, né? Se de repente ele saiu naquele fim de semana, se ele postou alguma coisa, eu crio contas fake para acompanhar a vida dele, o que ele tem postado, o que ele tem feito. Isso não é deixar ir. Isso não é deixar ir, né? E todas as vezes que eu digo que eu creio em Deus, mas quando eu ouço falar que ele tá bem, que ele tá feliz e que ele falou para alguém ou em algum lugar que ele não tem pretensão de voltar, eu começo a murmurar, a reclamar de Deus, a falar que Deus não está fazendo, que Deus não está agindo. Isso não é fé. Isso não é crer em Deus. Crer em Deus é entregar. Crer em Deus é atravessar pelo deserto e ter a certeza de que Deus está no controle, é ter a certeza de que Deus está fazendo. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, Deus está fazendo. Deus está fazendo. E quando eu passei pelo deserto, a primeira coisa que eu pensava é que Deus não lembrava mais de mim, que Deus não me amava, que Deus não estava mais vendo o meu sofrimento, que Deus tinha outras coisas mais importantes para ver do que eu, né? E o que pode ser tão importante do que a tua vida para Deus? O que pode ser tão mais importante do que a restauração da tua vida com Ele, a restauração da tua intimidade com Cristo? Isso não tem preço. O Senhor é o maior interessado em restaurar o seu casamento, sabe por quê? Porque isso vai edificar o nome dele, isso vai engrandecer o nome dele. Porque quando eu estava no deserto, eu falava para Deus, Deus, como, Senhor? Como que eu vou aconselhar pessoas com o meu casamento dessa forma? Eu nem tenho um casamento, porque no deserto é assim que Deus faz. Deus enviava pessoas com problemas no casamento para que eu pudesse aconselhar, para que eu pudesse direcionar. E eu ficava perdida, eu falava, Senhor, como que eu vou aconselhar pessoas, sendo que meu casamento está destruído? Eu não tenho marido, eu não tenho um casamento, eu não tenho uma família, Senhor. Eu questionava Deus e Deus enviava pessoas. E eram pessoas que vinham de longe, eram pessoas que me procuravam no WhatsApp, eram pessoas que me procuravam no Facebook, eram pessoas que me procuravam no meu local de trabalho, me procuravam na igreja, e eu não entendia. Eu falava, Senhor, como que eu posso ajudar essas pessoas, Senhor? Sendo que eu estou sofrendo, eu estou atravessando um deserto, mas é assim que Deus faz. O deserto faz a gente crescer, o deserto faz a gente aprender. Então, se você está passando pelo deserto hoje, aproveita. Ora, busca, se consagra, jejua, fala com Deus. Eu sei que não é fácil. Você vai sofrer, você vai chorar. Eu sofri, eu chorei, mas eu aprendi. Eu aprendi que o deserto não é para me fazer morada, não. O deserto não é para você fazer morada, o deserto é para passagem. É uma passagem com aprendizado. É uma passagem com crescimento. Você nunca mais vai ser a mesma depois que você atravessar por esse deserto. Nunca mais você vai ser igual. Você vai ter suas próprias experiências com Cristo. Essas experiências serão só suas, serão experiências particulares que ninguém nunca vai poder tirar de você. É no deserto que a gente aprende a ter intimidade, é no deserto que a gente aprende a reconhecer os nossos erros, é no deserto que a gente pede perdão e fala assim, olha, me perdoa mesmo, eu errei mesmo, Senhor. Né? Foi no deserto que eu falei para Deus, Deus, realmente eu descobri que eu não era uma boa esposa, Senhor. Eu não era uma boa cristã. Eu precisava ser mulher de Deus de verdade, Senhor. Eu era uma pessoa rixosa, eu era uma pessoa chata, eu era uma pessoa que cobrava. Eu era uma pessoa que queria as coisas do meu jeito, Senhor, eu era uma pessoa sem sabedoria. E eu falava isso tudo para Deus no meu deserto. Eu chorava.
Eu dobrava joelho, eu clamava a Deus, eu falava, Senhor, eu tô nesse deserto e eu sei que a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Então, quando eu consegui reconhecer os meus erros, confessar os meus pecados, foi aí que as coisas começaram a mudar. Então você às vezes olha para mim e fala, Eliana, mas você passou 6 anos. Sim, eu precisei de 6 anos para mudar, eu precisei de 6 anos para acordar, eu precisei de 6 anos para despertar, mas você não precisa de 6 anos. Você pode despertar agora, com 1 mês, 2, 1 ano, 2, 3, eu não sei quanto tempo você está passando, mas você não precisa exatamente de 6 anos para despertar. Você pode despertar hoje. Você pode acordar hoje, porque o tempo no deserto quem determina somos nós. Enquanto eu e você não aprender que o deserto não é para o outro, o deserto é para você. O deserto não é para você apontar os erros do outro, o deserto é para você reconhecer os seus erros, confessar os seus pecados e tentar ser alguém melhor. Então é nessa hora que a gente consegue alcançar a misericórdia de Deus, é nessa hora que a gente consegue mudar, é nessa hora que a gente consegue acordar, é nessa hora, é nesse momento que você diz, Senhor, realmente, eu preciso de mudança, eu preciso de Ti. E a mudança ela vai acontecer de dentro para fora, não adianta. Ainda que você troque de roupa, ainda que eu e você coloque um sorriso no rosto, ainda que eu e você queira falar com palavras bonitas, a mudança ocorre de dentro para fora. E para que os outros vejam a mudança em você, você não precisa falar, olha, eu mudei. A mudança vai estar estampada nas suas atitudes, vai estar estampada nas suas falas. Então tenha paciência. Tenha um pouquinho só de paciência. Deus está trabalhando. Mas nesse deserto, olha para dentro de você. Veja o que você precisa mudar, veja o que você precisa melhorar. Faça uma autoanálise de você mesmo. Entenda, Deus ele tem coisas grandes para mim e para você. Deus ele tem coisas maravilhosas. A restauração do seu casamento é só o início. É só o começo de grandes coisas. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Curta o vídeo. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Dá uma passadinha lá no canal, dá uma olhadinha no meu testemunho de casamento restaurado. Vou gravar outros vídeos, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Deus abençoe.